eu quero falar com você hoje sobre o cronograma de Deus. Qual é essa inscrição e qual é a data desse evento que até hoje não realizou na sua vida ainda? Não é verdade? Olha para o seu irmão e fala: Deus tem um cronograma para você. Deus tem um cronograma específico para a sua vida. Fala para ele. Deus tem um cronograma específico para a sua vida. Amém? Você crê nisso? Crê? No Salmo 37, no verso 5, diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ora, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Mas algumas vezes parece que Deus não está muito interessado em responder às nossas orações, não é verdade? Você já teve esse sentimento? Parece que Deus não está atento. Parece que nossas orações não estão sendo ouvidas. Ou será que Deus está agindo e você não está percebendo? Ou será que você está querendo fazer as coisas de acordo com o seu cronograma e não está esperando o cronograma de Deus? Ficamos impacientes, perturbados. Não vemos as coisas acontecendo. O problema que já perdura um determinado tempo está ali. E eu continuo orando, continuo vindo à igreja, continuo sendo justo aos olhos do Senhor, mas as coisas não acontecem. Vocês lembram de José? José, depois de ser vendido pelos seus irmãos, escravizado, ele demorou 13 anos para que Deus cumprisse na vida dele o cronograma que o próprio Deus já tinha feito para ele. Você lembra de Abraão? Abraão vem ter um filho depois de 100 anos, um filho que Deus já havia prometido. E eu tenho certeza que você não vai precisar esperar 100 anos. Mesmo porque é uma idade que talvez essa geração não atinja. Mas eles permaneceram fiéis e dentro do cronograma de Deus. Eles fizeram o que nós lemos no Salmo 37, verso 5. Eles entregaram o caminho ao Senhor, confiaram nele e Deus agiu. E assim vai ser na sua vida, na minha vida. Mas a impaciência, o fast food. Eu entro, peço meu lanche numa cabine, saio e pego meu lanche na outra cabine. Eu entro no meu quarto de oração, oro, saio do meu quarto de oração e pego minha bênção na sala? Não é assim. Deus tem um cronograma específico para cada um de nós. Deus não age apressadamente. Deus age no tempo certo. Deus não tarda, como dizem por aí. Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda e nem falha. Deus age no tempo certo e no melhor momento para a sua bênção chegar. Ele sabe o momento de te entregar a bênção, para que você não se perca nela. Não importa o que acontece, de bom ou ruim, não importa o que esteja acontecendo na minha vida, na sua vida, de bom ou ruim. O que nós temos que acreditar e esperar num Senhor que tem poder, do Senhor misericordioso, num Senhor bondoso,
num Senhor que faz milagres, que no seu íntimo, Ele está preocupado com a sua vida. Ele está preocupado com a minha vida, Ele está preocupado com a sua vida. Deus tem olhado o seu sofrimento, Deus tem olhado a sua angústia, o quanto você tem perseverado, o quanto você tem orado. No livro de Romanos, capítulo 8, não está aqui essa referência, diz que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, de acordo com o seu cronograma. Deus age para o bem de todos, e todas as coisas cooperam para o seu bem. Mesmo que num determinado momento você veja que aquilo está sendo dolorido, está te causando mal-estar, mas creia, Deus está vendo. E nós vamos falar hoje sobre 3 pessoas na Bíblia que você já conhece. Nós vamos falar sobre Zacarias, Isabel e Maria. Muitas vezes você já ouviu falar dessas 3 pessoas. E nós vemos que em uma sociedade como a de Israel, uma sociedade como a israelita, o valor de uma mulher era medido quando ela tinha filhos. Não ter filhos causava dor, causava sofrimento. Mesmo porque no Salmo 127, no versículo 3, diz que filhos são herança do Senhor, um presente que Ele dá. E mesmo sabendo disso, então as mulheres, elas sentiam essa dor quando não podiam gerar um filho. Naquela sociedade, ela era um pouco mal vista, porque não podia gerar um filho. A ponto de o marido poder pedir o divórcio e se casar com outra mulher que não fosse estéril. Por quê? Porque elas sabiam que filhos eram herança do Senhor e um presente que Ele concedia. E a Bíblia diz ainda, feliz é o homem cuja sua aljava está cheia. Feliz é o homem que tem bastante filhos. E essas mulheres sofriam. E Isabel, para Isabel avançar na idade sem ter filho, era doloroso e solitário. Era difícil para ela. E um dia também seu marido Zacarias, ele volta para casa e volta mudo. Talvez você já tenha ouvido essa história. Zacarias também volta para casa mudo. E nós encontramos isso no livro de Lucas, a partir do verso 5 até o verso 64. A passagem onde fala de Zacarias e Isabel. No tempo do rei Herodes, Zacarias era um sacerdote. Sua mulher também era da linhagem de sacerdotes. Era da descendência de Arão. E um dia Zacarias, quando estava a serviço do Senhor, Zacarias ia apresentar o incenso no santuário, na presença do Senhor. E quando Zacarias ali estava preparando tudo para apresentar o incenso, a Bíblia diz que ambos eram irrepreensíveis e obedientes ao Senhor, mas não tinham filhos. Lucas capítulo 1, versículo 6 diz assim: ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Nós chamamos um ponto aqui onde diz a palavra de Deus que eles eram irrepreensíveis, obedecendo a todos os seus mandamentos, mas não tinham filhos, aquilo que eles desejavam no coração deles. Porque Isabel era estéril
E ambos já eram de idade avançada. Muitas vezes nós somos questionados, mesmo nós estando dentro da casa do Senhor, servindo ao Senhor, ali como Zacarias estava servindo no santuário, no Santo dos Santos, apresentando o incenso ao Senhor. Muitas vezes pessoas questionam, mas eu vejo o pastor, parece ser irrepreensível, obediente aos mandamentos do Senhor, mas parece que as coisas não acontecem na vida dele. Eu vejo a pastora, parece que ela ora, mas as coisas para ela não acontecem. Há um questionamento. Às vezes as pessoas não falam diretamente a você, mas elas ficam com aquilo. O que será que está acontecendo? Por que as coisas não acontecem na vida dele? Será que tem algum pecado oculto? Por que não acontece? Lembra quando perguntaram para Jesus quem pecou, foi ele ou foram os pais? O que Jesus disse? Tudo isso aconteceu para que a glória de Deus seja manifestada. Talvez as coisas não estão acontecendo na minha, na sua vida, na vida de algum pastor, na vida daqueles que são obedientes e irrepreensíveis e que estão na casa do Senhor fazendo a vontade de Deus, porque eles estão dentro do cronograma de Deus. Eles ainda estão dentro do cronograma de Deus. E não cabe a nós julgarmos. E certa vez Zacarias ali, estando a serviço, ali dentro, quando ele entra, enquanto o povo orava pelo lado de fora, eis que do lado direito do altar, aparece um anjo. E Zacarias, tomado pelo medo, quando ele estava exercendo ali o sacerdócio, que foi incumbido naquele dia, naquele momento, que era a vez dele entrar no Santo dos Santos, aparece um anjo, do lado direito do altar, enquanto o povo orava pelo lado de fora. E quando Zacarias olha aquele anjo, ele se perturbou e ficou com medo. E o anjo imediatamente disse: não tenha medo, Zacarias. Esse mesmo anjo pode estar falando para você hoje. Quando você se apresentou à casa de Deus, quando você veio aqui com seu coração angustiado, com seu coração dilacerado, sem esperança para o seu casamento, sem esperança para o seu filho, sem esperança para o seu lar, para o seu emprego, para as suas finanças. Esse anjo pode estar dizendo para você hoje no seu coração: não temas. Não tenha medo, Zacarias, no verso 13 do capítulo 1. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Zacarias, mulher estéril, ambos de idade avançadas. Mas o anjo do Senhor se apresenta e fala: não temas. A sua oração foi ouvida. Sua mulher dará à luz a um filho e você porá o nome de João. E o anjo fala mais: este será o maior. O Espírito Santo estará com ele antes do seu nascimento. Ele vai trazer os povos a converterem a Deus. Ele irá adiante de todos, anunciando a vinda do Senhor. O que Deus tem para entregar para você não é pouco. Eles apenas esperavam um filho. Deus traz muito mais, traz um profeta. Mas Zacarias, tomado pelo medo, mesmo acreditando em Deus, mesmo tendo orado todo aquele tempo, pedindo incessantemente por um filho, ele não se conteve. E isso às vezes acontece conosco. Mesmo todo o tempo nós falando que acreditamos,
E Zacarias faz uma pergunta para o anjo. Como posso ter certeza disso? Quantas vezes nós falamos assim também? No capítulo de Lucas, no versículo 1 a 18, Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho, minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora, você ficará mudo, não poderá falar, até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. Como que eu posso ter certeza disso? Dúvida. Eu posso ter certeza? Não acredito. A partir do momento que você fala como eu posso ter certeza, você está dizendo em outras palavras: não acredito. O mesmo anjo Gabriel pode estar te dizendo nesta manhã. O próprio Senhor Jesus pode estar te dizendo nesta manhã. Que eu venho da parte de Deus para te falar que aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Aquilo que Deus prometeu na sua vida, Ele há de cumprir. Enquanto o povo esperava por Zacarias fora orando, Zacarias, tomado de temor, não poderia mais falar. E o povo se preocupou porque ele não saía mais. E quando Zacarias sai para fora, o povo percebeu que ele tinha tido uma visão. E Zacarias não falava, ele apenas dava sinais. Ele não falava mais. Ele pediu uma prova. E a prova não foi tão boa. Talvez você tenha pedido sinal. Eu acho que é melhor você começar a acreditar. Porque talvez o sinal que Deus vai te dar, talvez vai ser um pouco pesado. Zacarias ficou mudo. E o anjo diz: você ficará mudo até que isto se cumpra. E Zacarias terminou aquele tempo do serviço dele ainda. Ele ficou por aquele tempo. Talvez mais uma semana, porque ele tinha que cumprir o tempo do sacerdócio dele ali. E depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou. O propósito de Deus estava sendo cumprido. O cronograma de Deus estava sendo cumprido. E ela, por 5 meses ali, ela ficou e não saiu da casa dela. Mas ela, diferente de Zacarias, ela dizia: isto é obra do Senhor. O Senhor olhou para mim com favor, para que a minha humilhação fosse cessada perante o povo. Talvez você tenha sido humilhado dentro da sua casa, no comércio, com as suas finanças. Você tem passado humilhação. Hoje é dia de você falar: o Senhor olhou para mim com favor, para terminar a minha humilhação, para desfazer a minha humilhação perante o povo, perante a minha casa, perante a minha sociedade. Interessante que no 6º mês, Isabel, ela fica durante 5 meses, depois engravidou e fica durante 5 meses sem sair de casa. E no 6º mês, aí vocês começam a perceber como que é o cronograma de Deus. E no 6º mês, este mesmo anjo, Gabriel, ele vai até a cidade de Nazaré, na Galileia. E ele encontra com uma mulher chamada Maria, prometida para um homem chamado José. E ele aproxima-se dessa mulher no 6º mês, vai acompanhando, e fala: ó, agraciada. Você é agraciada. Você recebeu a graça. E Maria, ela não entende o porquê que ele chama ela de agraciada, e ela fica um pouco perturbada.
que significaria aquela saudação? E o anjo, mais uma vez, ele fala, não tenha medo. Talvez esse temor que você esteja sentindo é porque o Senhor já está agindo na sua vida. E toda vez que o Senhor ele aparece para entregar a bênção, a primeira coisa que ele fala, não temas, não tenha medo. Não tenha medo. E mais uma vez esse anjo Gabriel, ele fala para Maria, não tenha medo. Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida, dará à luz a um filho, e você vai colocar o nome dele de Jesus. Seu reino será eterno para sempre, ele é o Filho do Altíssimo. O anjo traz essa notícia para Maria, no 6º mês desses acontecimentos, desse cronograma que nós estamos aqui falando. Maria pergunta ao anjo, como acontecerá isto? Sou virgem. Maria pergunta, como acontecerá isso? Zacarias perguntou, como posso ter certeza disso? Maria acreditou, Zacarias não. Às vezes eu posso falar que eu vou te entregar algo em suas mãos. E você pode ver que é um negócio meio impossível. E de repente você acredita que eu vou te entregar, porque você acredita em mim. Você acredita na minha palavra. Você acredita na palavra do pastor Jairo. Então quando eu falo que eu vou te entregar, você apenas pergunta, mas como vai acontecer isso? Eu acredito, mas como vai acontecer isso? Agora, no momento que eu falo que eu vou te entregar algo, você fala, como eu posso ter certeza que você vai me entregar? Você não está acreditando em mim. Maria pergunta, como acontecerá isso? E não como posso ter certeza disso. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você. E você vai dar à luz a um filho. E o anjo disse mais, a sua parenta, Isabel, aquela que diziam estéril, ela já está no 6º mês de gravidez. Sabia, Maria? Você vai ter um filho. E aquela parenta sua que diziam que era estéril, Isabel, ela já está no 6º mês de gravidez. O anjo quis reafirmar a convicção dela. Sabe quando nós falamos para você, mas você viu o milagre que Deus fez na vida daquele irmão? Ele vai fazer na sua também. Você viu como ele saiu daquela situação? Você viu como ele foi curado do câncer? Vai curar você também. E o anjo ali reforçou, ele falou, olha, aquela sua parenta, que diziam estéril, ela já está grávida no 6º mês. Sabe por quê, Maria? Porque no capítulo 1, do versículo 37, diz o seguinte, só por isso. Você crê nisso? Você crê? Pois nada é impossível para Deus. Olha para o seu irmão agora e fala, nada é impossível para Deus. Você crê que nada é impossível para Deus? Você acredita que nada é impossível para Deus? Pergunta para ele, por que você está com medo? E por que você está com medo? Se nada é impossível para Deus. Você está com medo de quê? Você está com medo da recessão? Você está com medo da febre amarela? Do que você está com medo? Se nada é impossível para Deus. Maria acreditou. E sabe o que ela fala para o anjo? Sou serva do Senhor. Faça de mim conforme a tua vontade. Nós podemos falar nessa manhã, Senhor, eu sou teu servo. Faça comigo segundo a
tua vontade, segundo o teu querer. E Maria, apressadamente, ela vai até a casa de Isabel, porque ela ficou feliz. E ela vai até a casa de Isabel, a sua parenta, que já estava grávida de 6 meses. E quando Maria chega na casa de Isabel, que Maria faz uma saudação a Isabel, talvez nós, no nosso costume, nós chegaríamos, a paz do Senhor, Isabel. Olá, Isabel, como vai? Quando ela faz uma saudação, e Maria ouve essa saudação, aquela criança no ventre de Maria começa a ficar toda agitada. E no ventre de Isabel, Isabel começa a ficar toda agitada, e fica cheia do Espírito Santo. E Isabel imediatamente reconhece quem está dentro do ventre de Maria. E Isabel fala: você carrega o meu Senhor. O meu Senhor está dentro de você. E ela fica cheia do Espírito Santo, cumprindo o cronograma de Deus, quando o anjo disse a Zacarias: e ele será cheio do Espírito Santo antes do nascimento. João será cheio do Espírito Santo antes do nascimento. E Maria ali fica por 3 meses, na casa de Isabel. No 6º mês, mais 3 meses, Maria na casa de Isabel. Chegou o 9º mês. Chegou a hora. Chegou a hora de Isabel dar à luz a um filho. E quando o filho vem, o menino nasce, os vizinhos, os parentes que ficaram sabendo da maravilha e do milagre que Deus havia feito na vida de Isabel. Todos os amigos, todos os parentes regozijaram, ficaram felizes. É assim que vai acontecer na sua vida. Todos aqueles que estão à sua volta ficarão felizes em ver o milagre que Deus vai proporcionar para a sua vida. Talvez eles tenham visto o seu sofrimento. Talvez até tenha questionado por que não aconteceu ainda. Será que existe algum pecado oculto ali? Por que o milagre ainda não aconteceu? Tanto tempo, eles oram para a vida dos outros, as vidas dos outros acontecem, mas a vida deles não. Por que será que não aconteceu ainda na vida deles? E quando Maria, no 8º mês, quando Maria e Zacarias foram circuncidar aquela criança, todos falavam: coloque o nome do pai, coloque o nome de Zacarias. E Maria toma a frente e fala: não, ele não chamará Zacarias, o nome dele será João. Porque ela tinha aquele nome na revelação, através do Espírito Santo. O nome dele será João. Mas as pessoas questionavam: mas como? Você não tem nenhuma linhagem, não existe nenhum João na família. Ninguém, nenhum João. Então vamos perguntar a Zacarias. E nesse momento, nós percebemos que além de Zacarias ficar mudo, ele também ficou surdo. Porque se você olhar o capítulo 1 do verso 62, diz: aí aquelas pessoas fizeram sinais a Zacarias. Ora, se ele era mudo, poderia perguntar. Mas então percebe-se também que ele ficou surdo. E aquelas pessoas fazem sinal a Zacarias e perguntam a Zacarias: como você quer que chame o seu filho? Zacarias pede uma tabuinha. E ele escreve na tabuinha: ele se chamará João. E nesse momento, a boca de Zacarias se abre e a língua se solta. E ele começa a dar louvores a Deus. É nesse momento ele começa a dar louvores a Deus. O que nós aprendemos com isso? Zacarias e sua esposa oraram muito tempo, fielmente a Deus, apesar de serem desencorajados pela situação. Você está há muito tempo orando a Deus, pedindo o seu milagre, pedindo que as coisas aconteçam, mesmo às vezes desencorajados. Mas eles nunca deixaram de estar na casa do Senhor. Eles nunca deixaram de estar orando ao Senhor.
Deus ainda tem um grupo seleto de pessoas tementes e fiéis a Ele. Aqueles que não o abandonam por circunstâncias. Aqueles que não deixam de fazer a obra de Deus pelas circunstâncias. Independente de como as coisas estão acontecendo na vida dele, ele permanece fiel ao Senhor, assim como Zacarias permaneceu fiel na casa do Senhor. Providência de Deus, cronograma de Deus. Zacarias, naquele momento, naquele dia, ele foi escolhido. Houve um sorteio, ele foi escolhido. Talvez existiu um sacerdote que nunca entrou no Santo dos Santos, pela quantidade de sacerdotes que existiam. Mas naquele dia, providência de Deus, porque o cronograma de Deus já estava estabelecido sobre a vida dele. Zacarias, fizeram um sorteio e foi ele o sorteado para estar na presença de Deus, para que Deus entregasse as boas novas para ele. Você tem que estar na presença de Deus para que Deus possa entregar as boas novas para você. Muitas vezes as circunstâncias nos prendem em casa. Tanto problema, acho que eu nem vou para a igreja hoje. Talvez se você tivesse ficado na sua casa hoje, a bênção não teria entregue nas suas mãos. Porque hoje o anjo está te falando, não temas, porque eu trago boas novas para você e será motivo de grande alegria. E será motivo de grande alegria. Aquele ministério foi entregue para ele naquele dia. E quando ele entra ali, ele recebe a resposta de Deus. Deus anuncia para ele o milagre. Zacarias pediu um sinal. Recebeu um sinal, ficou mudo. Até o dia que o filho prometido nascesse. A fé, ela abre os nossos lábios para louvores a Deus. Quando eu tenho fé, independente se o milagre já aconteceu ou não, eu tenho fé. Ela abre os nossos lábios, mesmo que o milagre não aconteceu, louvado seja o nome do Senhor. Porque a fé é a esperança daquilo que ainda não aconteceu, mas como se já fosse, como se já tivesse acontecido. Mas a incredulidade fecha os nossos lábios. A incredulidade nos deixa mudo. Quando Zacarias escreveu na tabuinha, quando a boca se abriu, a primeira coisa que ele fez foi louvar ao Senhor. Coisa que deveria estar sendo feito há muito tempo, independente das circunstâncias. Mas muitas vezes nós só louvamos ao Senhor como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, Deus é na minha vida, esse Deus é tremendo, oh Deus maravilhoso. Depois que o milagre acontece, depois que a bênção chegou, e durante todo esse tempo você ficou mudo, e durante todo o tempo em que a bênção estava sendo gerada, você ficou mudo? Só agora você dá glórias a Deus e louva a Deus? Não. O louvores a Deus, o engrandecimento ao Senhor, é independente do milagre chegar. Porque Ele tem um cronograma a ser cumprido na sua vida. E Ele sabe o tempo certo para que isso aconteça. Maria, diferente de Zacarias, teve fé. Ela acreditou. Ela só perguntou, como será? Eu sou virgem. Ela até preocupou. Foi até uma atitude de preocupação. Como será isso? Eu sou virgem. Zacarias não, como eu posso ter certeza disso? Estou cansado já dessa conversa, pastor. Estou cansado. Quantas vezes as pessoas falaram que ia melhorar, que eu ia crescer, que eu ia fazer, que ia acontecer, e eu continuo nessa mesma coisa. Como posso ter certeza disso? Me dá uma certeza, me dá uma garantia. Agora eu quero garantia. O cronograma de Deus é perfeito. Que exemplo nós temos que seguir? Zacarias, momentaneamente, por causa da sua debilidade, por causa da sua idade, a mulher ser estéril, momentaneamente ele duvidou. Acontece com a gente.
Somos homens carnais. Acontece. Mas nossas limitações físicas ou biológicas não limitam Deus. A minha limitação física, biológica ou financeira, ou qualquer que seja, não limita o poder de Deus. Deus faz. Por quê? Pois nada é impossível para Deus. Nós temos que sair daqui hoje com essa convicção. Toda vez que você tropeçar, nada é impossível para Deus. E esse tropeço concorre para o meu bem, porque eu o amo. Nada é impossível. Isabel não mostrou dúvida alguma sobre a capacidade que Deus tem de cumprir promessas. Sabe por quê? Deus não se esquece daqueles que são fiéis. No momento certo, Deus teve o favor para com ela, para que tirasse toda a humilhação e a vergonha dela. Deus não se esquece daqueles que são fiéis. Os métodos são dele. A maneira como será é dele. Eu apenas não posso duvidar. Maria estava à disposição de Deus. Não posso duvidar. Eu tenho que acreditar. Mas eu tenho que estar à disposição de Deus. Para que o milagre aconteça na minha vida, eu tenho que estar à disposição de Deus. Maria estava à disposição de Deus. Os planos de Deus, eles envolvem acontecimentos extraordinários na nossa vida. Deus, ele não quer entregar algo simples na sua mão. Eu lembro de uma frase que tinha um irmão aqui da igreja, ele sempre falava: Deus não demora, Deus capricha. Deus capricha. Ele não faz rápido, ele capricha. Porque aquilo que ele entregar na sua mão vai ser de tão grande valor. De tão grande valor. Sabe? Que prazer para aquele casal. Não apenas receber um filho, mas receber o maior e o último profeta. Eles queriam um filho, filhinho. Ele falou: não, vou entregar o filho. Quero entregar o filho. Senhor, eu estou precisando... Não, eu vou te entregar a casa. Vou te entregar o carro. Vou te entregar o esposo. Não é esse que você tem, não. Esquece desse. Ele não vai te entregar um corintiano, não. Ele vai te entregar o esposo. Às vezes nós ficamos impacientes por aquilo que Deus vai fazer na nossa vida, né? Abacuque, um dia, ele se queixou porque a oração dele não estava sendo ouvida. Deus respondeu para ele, olha, Abacuque 2:3. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não atrasará. Está no cronograma de Deus. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não atrasará. Deus tem um cronograma único para você. Está escrito com letras de ouro. Está escrito com letras de ouro que Deus vai fazer para você. No tempo determinado. Apenas creia. Não se desespere. As circunstâncias fazem com que nós ficamos desesperados. Continue louvando a Deus. Continue engrandecendo o nome do Senhor. Continue buscando Ele incessantemente em oração. Porque Ele está te ouvindo. Ele não te desprezou. Talvez nós
Em algum momento você tem o sentimento, parece que você está tão distante de Deus, ou Deus tão distante de você. Parece que a sua oração ela não está sendo ouvida. Parece que você ora, não passa dali dos seus ouvidos. Deus está ouvindo. Tenha certeza disso. Deus te trouxe nesta manhã aqui para te dizer isso. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele agirá. Porque para Deus não tem impossível. Tudo é possível para ele. Você acredita nisso? Você crê nisso? Crê que o seu milagre está pronto para ser entregue em suas mãos? Seja qual for a dificuldade que você entrou aqui hoje, seja qual for o problema que você já está passando há anos. Então você fala, é que você não sabe, pastor, faz 20 anos. É que você não sabe, faz 30 anos. Faz 40 anos. Abraão esperou 100. José esperou 13. Zacarias disse, minha mulher é estéril. E nós dois somos de idade avançada, tinham no mínimo 60 anos. No mínimo. A Bíblia não fala, mas tinham no mínimo 60 anos aí. 60, 70 anos, eram de idade avançada. Mas oraram, continuaram orando, continuaram pedindo. Não morreram ainda, podem ter filhos. É verdade, pastor? É? Ué. Lucas 1,37. Pois para Deus nada é impossível. Não importa. Saia daqui nesta manhã, acreditando que Deus trouxe você aqui, hoje. Assim como Zacarias foi sorteado naquele dia, para cumprir o seu ministério no Santo dos Santos. Acender o incenso ao Senhor. Deus também tirou da cama, trouxe você na casa dele, para te dizer, através dessa palavra, não através da minha pessoa, mas através da palavra dele, não temas, porque hoje eu estou entregando na tua mão o milagre que você tanto espera. Amém?